Atos move a nossa cultura, vai transformando vidas e vai tocando corações para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar seu lugar. Bom demais que você está aqui nessa manhã. É uma alegria para mim também poder estar aqui. Essa é a sessão 7 da Igreja do Cinema. E eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas grandes e maravilhosas. Tem mais de um mês aí reunindo e é maravilhoso ver dia a dia, domingo a domingo, mais gente vindo, querendo ouvir aquilo que Deus tem feito, querendo receber aquilo que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. Amém? Massa. Então, a gente está conversando um pouquinho sobre nós sermos inconformados, pensando um pouco naquele discipulado radical onde a gente pega uma vida e leva ela até Cristo e ensina, ensina, ensina. E na semana passada o Carl já falou um pouco sobre isso e eu quero continuar um pouco, conversar com vocês sobre esse assunto, sobre discipulado. Para começar esse assunto, há um tempo atrás eu li um livro chamado The Starfish and Spider, que significa a estrela do mar e a aranha. Esse livro ele fala a respeito de modelo organizacional, modelo de organização mesmo, empresa, companhias que existem por aí. Então, começando pelo modelo aranha. O modelo aranha é um modelo onde tudo é centralizado em uma pessoa, em um líder. Existe o líder daquele modelo, o líder daquela empresa, o líder daquela corporação, e esse cara é a cabeça de tudo. Ele pensa, ele tem as ideias, ele cria, tudo é centralizado nele. E se acontece dessa pessoa morrer, assim como numa aranha, se você corta uma perna dela, ela já vai ficar debilitada. Se algo acontece com esse líder, toda a companhia, toda a empresa, todo o conceito que está por trás dessa empresa começa a morrer. Eu temo dizer isso e fico até triste em dizer, porque a gente está vendo um pouquinho disso acontecer com a Apple. Steve morreu. O Steve morreu e, cara, os caras estão se ralando para conseguir criar alguma coisa e manter o padrão do que ele fazia. Porque ele era o gênio daquela história, ele é o cara que realmente criava, o cara que trazia as ideias, trazia as novidades e revolucionou o nosso mundo. Eu sou um Apple boy, assim, então, sério, Steve morreu. Mas vamos falar de outro modelo. Modelo da estrela do mar, modelo do Starfish. O que esse negócio tem e o que isso tem a ver com a gente? O modelo do Starfish é o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas existe uma estrela do mar. Se você corta uma perna dela, dos tentáculos, eu não sei exatamente se é perna ou tentáculo, mas se você corta um pedaço dessa estrela do mar, desse pedaço surge uma nova estrela do mar. E a estrela do mar original se recompõe e fica perfeita novamente. E o interessante disso é que essa nova estrela que surge, ela surge exatamente com o mesmo DNA da estrela original, como se fosse um clone. É um modelo perfeito. Exemplos de corporações, organizações que vivem dessa maneira. Al-Qaeda. Depois que o Bin Laden morreu, vocês acham que os Estados Unidos ficou tranquilo e não vamos mais ser atacados? Não, isso não é verdade, porque existe um conceito dentro da Al-Qaeda que ele passa para o próximo e o próximo toma para si aquilo, de forma que aquilo se torna dele. Alcoólicos Anônimos, não tem um líder nesse negócio, não tem um cara que é o cabeça disso. De repente, numa esquina vai ter lá um grupo de AA se reunindo a fim de recuperar pessoas que se envolvem com o alcoolismo. E é maravilhoso a gente olhar para as nossas vidas e ver que isso tem a ver comigo e com você, porque Jesus fez isso. Jesus, ele é o estilo estrela do mar. Quando ele morreu com a esperança de que seus discípulos tivessem o mesmo DNA que ele teve. Transportassem consigo tudo aquilo que ele viveu. A esperança dele, o desejo dele é que os seus discípulos o façam. Assim como a estrela do mar, continuando com aquele DNA, seguindo aquilo que Jesus fez. Beleza. Discípulo. Discípulo significa aquele que aprende ou recebe instruções de alguém. Aluno, estudante, aprendiz, seguidor de uma doutrina.
que vem na tua cabeça quando você pensa nisso? Talvez você pense no Padawan, no Anakin, nos caras do Star Wars, que eram os discípulos dos seus mestres. E o discípulo é um cara que, por essência, ele aprende e tenta imitar alguém. Tem sempre alguém nos seus olhos que ele quer, eu quero ser igual a esse cara. Esse é o meu foco, eu quero, tudo que ele faz eu quero fazer, eu quero viver da mesma maneira que esse cara vive. Que o meu mestre vive, que um rabino vive. Isso me leva a uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você fez um discípulo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque é um mandamento de Jesus. Eu e você somos chamados, e Jesus olhou para mim e para você quando ele estava, depois de ressuscitar, e falou: vão e façam discípulos. Quer ver? Vem comigo lá para Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Está aí já? Não? Então vai, eu vou lendo. Olha só, resoluto. Você percebe uma certeza, uma convicção daquilo que Jesus estava falando? Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão, ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. E eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Uau! Diz isso. Mas vocês percebem a importância que Jesus está dando a isso? Eu gosto da palavra resoluto, eu estou lendo na versão The Message, ou a mensagem. Eu gosto dessa palavra resoluto no início do versículo, sabe? Eu vejo uma convicção em Jesus falando: olha, o negócio é o seguinte, vocês precisam fazer isso. Essa é uma convicção. E é interessante que a Bíblia fala que se eu e você não falarmos, Deus vai usar pedras, burros, jumentos. Eu não sei quando eu vou ser mais sério. Eu não quero que isso aconteça, cara. Eu não vou deixar Deus me substituir por um jumento. Mas nós vamos falar a real. Eu sei que é engraçado, mas quantas vezes a gente faz isso? E a resposta à primeira pergunta que eu fiz é uma resposta que pode definir se você está deixando de ser substituído ou não. Qual foi a última vez que você fez um discípulo? Qual foi a última vez que você pegou um cara, vem aqui, teu amigo da faculdade, seja lá quem for, e sentou com ele: cara, preciso falar para você de uma história. Jesus ensinou quem era, aí pegou esse cara e foi dia a dia, ensinou o que era oração, ensinou o que era leitura bíblica, ensinou o que era obediência a Deus. Qual foi a última vez que eu e você fizemos isso? Isso é um mandamento de Deus. Jesus foi imperativo e ordenou isso. Existe um cara que eu curto muito, eu gosto do chamado dele em especial, que é Paulo. Paulo, o chamado dele eu gosto pela maneira e a forma que Deus o chamou e já ligou o propósito dele, que está lá em Atos 9:15. Fala assim, ó: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. É o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante o povo de Israel. O que tem nessa história aqui? Qual é o pano de fundo disso? A Bíblia conta que Paulo, até esse dia exatamente, ele era um cara que perseguia e matava cristãos. Essa era a função e a vida dele. Ele saía de manhã, acordava de manhã pensando: quem é o crente que eu vou matar hoje? Esse era o objetivo de vida dele. E aí, ele tem um encontro com Deus, você conhece um pouco da história, e ele fica num quarto, numa sala, orando. E Deus fala para um cara chamado Ananias e fala assim: Ananias, vai lá e fala com o cara que está matando os cristãos. E fala para ele que a partir de agora ele é meu escolhido para levar meu nome às nações da terra. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu quero olhar um pouco a vida de Ananias e não tanto a vida de Paulo agora. O que é que impede a mim e a você de fazermos discípulos? Bonitinho. A minha filha me chamando: papai.
O que impede a mim e a você de fazermos discípulos? Ananias foi convidado por Deus a falar de Jesus por um cara que matava cristãos. Quem aqui já foi chamado por Deus para vai lá e fala com aquele cara que está matando os crentes? Ninguém de nós fez isso. Isso não acontece hoje em dia. A gente não vive no Egito, sei lá onde, que matam cristãos. A gente vive aqui no Brasil e a gente tem liberdade de fazer isso. A gente tem liberdade de falar de Jesus. As pessoas não estão matando a mim e a você se a gente chega lá e fala de Jesus. E o que é que nos impede? Por que eu e você não fazemos igual Paulo fez e carregamos o nome de Cristo onde quer que a gente vá, em todo o tempo, no nosso dia a dia? O que é que tem impedido a mim e você? Será que é indiferença? Será que eu e você estamos ocupados demais fazendo as nossas coisas no nosso dia a dia, preocupados com a nossa faculdade, preocupados em tirar boas notas, em sermos os melhores, e Deus nos chamou para isso, está tudo certo. Mas será que a gente está focando tanto nisso que as vidas que estão ao nosso redor se tornaram ok, deixa para amanhã? Existe urgência na pregação do Evangelho, os campos estão brancos e eu e você precisamos apresentar Jesus Cristo. Eu e você precisamos apresentar a Jesus Cristo. Tem uma coisa que eu queria falar, e em modo nenhum eu estou dizendo que é errado a maneira e a conduta, mas eu e você hoje em dia estamos acostumados a viver dentro de uma igreja. Isso é maravilhoso. E a igreja diz pra gente que a gente tem um grupo familiar, uma célula, um pequeno grupo, seja lá o que for, como chamam na sua igreja. Mas se a gente se torna líder de um pequeno grupo, de um grupo familiar, de uma célula, e a gente simplesmente acha que isso é suficiente, e através dessa célula, desse grupo familiar, desse pequeno grupo, eu estou fazendo discípulos. Discípulo é muito mais do que uma ovelha do seu grupo familiar. Eu sou líder de grupo familiar há bastante tempo. E assim, eu posso dizer que talvez, infelizmente, eu coloco parte desse fato nas minhas costas. Nem todas elas são meus discípulos. Alguns frequentam meu grupo. E eu não faço deles discípulos, a ponto deles pegarem tudo que eu tenho, levarem a minha essência e colocar dentro do coração deles, assim como a estrela do mar. Eu não tenho dividido tudo, ou eles não têm desejado tanto, eu não sei, mas eu acho que eu tenho a responsabilidade de fazer discípulos, e não o discípulo de querer ser discípulo. Então, não adianta a gente se esconder atrás do fato de eu sou um líder de grupo familiar, eu sou líder de uma célula, seja lá o que. Eu não preciso fazer discípulos porque eu tenho as minhas ovelhas. Não é isso. Perceba na vida de Jesus. Olha o exemplo dele. Jesus andou 3 anos, lado a lado, com seus discípulos. Ensinando, 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 ensinando. E era dia, noite, manhã, tarde, todo o tempo. Jesus estava com os discípulos ensinando para eles, transferindo aquilo que ele era. Chega no final da história, Jesus morre, e enquanto ele não ressuscitava, um dos seus discípulos, um dos mais próximos inclusive, nega ele. Discípulo é um negócio que dá trabalho. Discípulo é um cara que você pega, abraça e passa dias, e passa anos, e passa tempo ensinando aquilo que Deus tem ensinado para você. Qual foi a última vez que você fez um discípulo? Está ficando estreito, mas é isso. É isso, a gente precisa fazer discípulo, abraçar uma vida aí, ó. Vamos lá, agora que você aceitou Jesus, oração, leitura bíblica, obediência, realização, mostrar o reino, mostrar quem é Jesus. E por que eu e você temos que fazer isso? Qual é a história por trás de tudo isso? Eu quero contar para vocês algo que vai contextualizar e vai, eu acredito que, conectar um pouco com tudo o que Jesus estava fazendo naqueles dias, e vai ser bem bacana. A Bíblia conta uma história que certo dia os seus discípulos estavam no barco, os discípulos de Jesus estavam no barco, e era noite. Estava chovendo e ventando muito. O mar estava extremamente agitado. Os discípulos estavam preocupados dentro do barco, sem saber o que fazer.
Até que de repente eles olham e veem um ser andando sobre as águas. Eles olham e falam: meu Deus, isso é um fantasma, o que é isso? Até que um deles olha e pergunta: Jesus, é você? Jesus lá de sobre as águas responde: sim, sou eu. Aí Pedro, olhando para Jesus, pergunta: se é você, eu posso ir aí contigo? Eu posso andar sobre as águas? E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é que fez Pedro acreditar que ele podia andar sobre as águas? Por que é que Pedro achava que ele podia andar sobre as águas? Deixa eu explicar e contar um pouco da história para vocês. Nos dias de Jesus, a educação, o sistema educacional daquele tempo, da educação judeia, sempre confundo. Judaica? Obrigado, muito obrigado. Então, a educação judaica era toda voltada ao ensino religioso, ao ensino das Escrituras. Quando a criança fazia 6 anos de idade, ela começava então o que seria o nosso ensino fundamental. E esse ensino fundamental dura dos 6 aos 10 anos. Dos 6 aos 10 anos de idade. E o que essas crianças faziam? Elas aprendiam os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá. Eles aprendiam a ponto de saber de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles começavam: no início Deus criou o céu e a terra sem forma vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas, e paravam lá no final, no último versículo de Deuteronômio. 10 anos de idade. Esse era o objetivo deles, para aprender. Eles aprendiam a ler, escrever e tudo. Então, com 6 anos, aos 10 anos, eles focavam nisso. E aprendiam. Chegou nos 10 anos, aqueles que eram bons, os melhores alunos, os melhores dos melhores, passavam para a próxima fase. E aqueles que não eram tão qualificados, digamos assim, eles iam para sua família novamente, paravam os estudos, acabou ali com 10 anos, e começavam a aprender o ofício da sua família: pescar, vendas, ovelhas, seja lá qual fosse o ofício da sua família. Essa criança com 10 anos passava então a estudar e conhecer como a sua família trabalhava. Mas, como eu falei, tem aqueles que eram os melhores dos melhores dos melhores. E esses continuavam. Então, dos 10 aos 15, 16 anos, eles continuavam estudando a Bíblia até o fim do Antigo Testamento. Gênesis a Malaquias. Com 15 anos, um menininho lá, daquela idade, da região da Judéia, ele já sabia de cor o Antigo Testamento. No início Deus criou os céus e a terra, e é necessário que converta os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias. Tudo. 100%. Na ponta da língua. Essa era a educação deles, ok? E ainda assim, chegava nesse momento, os melhores dos melhores dos melhores continuariam, e aqueles que nem tanto parariam. Mas como que é a continuidade desses caras que eram os melhores dos melhores dos melhores dos melhores? Então, com 15, 16 anos aproximadamente, você chegava e escolhia um rabino. Um cara que tinha o conhecimento de tudo aquilo ali, conhecia as escrituras profundamente, e você ia atrás desse cara e olhava para ele e falava: eu quero ser o teu discípulo. Eu quero andar junto contigo. Os rabinos, eles tinham interpretações diferentes dos textos bíblicos, e cada um tinha o seu conjunto de interpretações. A esse conjunto de interpretações do rabino é chamado jugo. Então cada rabino tem o seu jugo. Jesus fala que o jugo dele é leve e suave. Eu amo isso. Então, ok. Então você chegou para esse rabino e falou: cara, eu quero ser teu discípulo. Você escolheu lá o cara que é o melhor rabino, que você acha que ele interpreta ou tem o jugo mais legal. Você escolheu esse cara para seguir, você vai lá e fala: eu quero ser teu discípulo. Esse rabino não vai ser tão fácil assim para você ser discípulo dele. Ele vai fazer testes com você. Ele vai perguntar: e aí, o que você conhece? Dita para mim a Bíblia inteirinha, vai. O tempo passa, falhou, não está tão bom assim,
Não, acho que você não está no meu nível, filho. Não vou te escolher. Ou vem outro e manda bem, acerta tudo e segue, começa a seguir aquele rabino, começa a ser obediente, começa a fazer bem feito. E aí esse rabino olha e fala: eu acredito que você, discípulo, pode ser igual a mim. Aí esse rabino escolhe o discípulo e fala: vem, segue. É assim que era escolhido o discípulo. Eu acredito que você pode fazer aquilo que eu faço. Eu acredito que você pode ser igual eu sou. Naqueles dias surgiu um ditado chamado o seguinte: que você seja coberto com a poeira do seu rabino. Qual que é a história? Como a gente falou, Jesus ia andando e ele ia ensinando. E você sabe que naquele tempo não existia asfalto e calçadinhas bonitas. E era chão, terra. Então ele ia andando, terra seca, ia levantando poeira. E essa poeira ia para trás. E os seus discípulos que estavam atrás com os seus mantos ficavam cheios da poeira do seu rabino. Então surgiu o ditado nesses dias: que você seja coberto com a poeira do seu rabino. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Jesus é maravilhoso porque, presta atenção, com 30 anos de idade, Jesus começou seu ministério, começou a ser um rabino e começou a ensinar. Essa era a idade média que os rabinos começavam o seu trabalho. Então Jesus começou a ensinar com seus 30 anos, e um dia ele estava andando perto do mar da Galileia, ele estava andando na praia, ele olhou e viu uns caras pescando. Olhou e falou: Pedro, Tiago, segue-me. Segue-me. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus olhou para aqueles dois. Mas peraí, presta atenção. Quando eu falei que o rabino escolhia o discípulo, eu falei que ele escolhia os melhores dos melhores. Se esses caras estavam pescando, significa que eles não estavam lá. Que eles pararam a educação deles lá com talvez 10, talvez 15 anos, porque eles não passaram em teste de rabino algum. Eles não eram aquilo que tinha de melhor, de melhor, de melhor. Mas Jesus passou na praia e falou: ei, segue-me. Sabe por quê? Porque Jesus acredita que você pode ser igual. Jesus acredita que você pode ser igual a ele. Jesus acredita que você pode ser igual a ele. E olha que maravilhoso, João 15,16. João 15,16. Lembrem-se, vocês não me escolheram. Não foi você que veio para mim e olhou: esse rabino é bacana, eu vou atrás desse cara e eu vou fazer os testes necessários. Não foi você que me escolheu. Não foi você que me escolheu. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu acreditei que vocês podem ser iguais a mim. Eu os escolhi e lancei no mundo para que produzam fruto, para produzir frutos que não se estragam. Como fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Não fosse vocês que escolheram Ele, mas Ele escolheu vocês. Ele escolheu a mim e a você, para que assim como Ele, a gente possa partir as nossas vidas, multiplicar, assim como aquelas estrelas do mar. Eu e você temos o DNA de Cristo. Podemos ser iguais a Ele porque Ele acredita em você. Não tem nada a ver com a nossa fé nele, tem a ver com a fé dele em você. É além do nosso entendimento, além disso que a gente está acostumado, porque a gente precisa crer em Deus e é verdade. Nós precisamos crer que isso é verdade, mas Ele tem fé em você. Deus acredita que você pode ser
essa estrela do mar. Continuar o DNA dele sobre a terra. Talvez você precise perder um braço, perder alguma coisa de você para que você possa se multiplicar. Mas saiba, você foi chamado para isso. Eu e vocês somos chamados para fazer discípulo. Andar dia a dia, lado a lado com pessoas, para que eles se tornem a próxima estrela do mar. Amém?